Olá pessoal, vamos continuar o estudo desse livro, Análise de Doutrina, do Glover Shipp, do Centro de Estudos Teológicos. No vídeo anterior, a gente começou a lição 10, que está falando sobre o Pentecostalismo, parte 2. Aí a gente viu sobre a Assembleia de Deus e hoje a gente vai ver sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular. Para não ficar muito grande o vídeo, eu dividi em duas partes esse capítulo, tá bom? Também antes aí, né, de eu começar, peço para que você deixe o like, compartilhe esse vídeo aí para que mais pessoas consigam aprender, né, sobre a palavra de Deus. E convido os seus contatos, os seus familiares aí para se inscrever no canal também, tá bom? Eu vou ler aqui antes, como eu sempre faço, o propósito do nosso estudo aqui, né? O nosso propósito. E também, se você ficar com alguma dúvida, né, sobre esses estudos, o meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer aí de estudar a Bíblia com você, tirar suas dúvidas, tá? E os exercícios que eu vou passar depois também, você manda aí também no mesmo e-mail. Nosso propósito. Temos a solene obrigação de entender, seguir e transmitir aos homens a doutrina bíblica, que contém toda a verdade. Queremos deixar bem claro que o nosso propósito nesse curso não é menosprezar as religiões aqui analisadas, mas sim comparar seus principais credos, dogmas e afirmações com a palavra de Cristo. Fazemos exatamente como os nobres judeus da Bereia, que examinavam a Escritura todos os dias para ver se a pregação de Paulo era de fato assim. Está lá em Atos capítulo 17, versículo 11. Você mesmo pode pesar as evidências e decidir por si próprio se a doutrina em questão é verdade ou não. Deus aprova esta atitude. Então vamos entrar agora no estudo propriamente dito, a Igreja do Evangelho Quadrangular. A história da Igreja do Evangelho Quadrangular, chamada no Brasil de, entre aspas, Cruzada Nacional de Evangelização, tem sua origem no trabalho evangelístico da senhora Aimee Semple McPherson, uma extraordinária personalidade norte-americana. Ela foi convertida pela pregação do seu marido, o qual era evangelista da Igreja Batista. Posteriormente, durante uma missão na China, ele faleceu e Aimee voltou aos Estados Unidos, onde começou a receber, abre parênteses, visões e revelações, fecha parênteses. Aliás, aspas, que a influenciaram a seguir uma linha carismática. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela estabeleceu-se em Los Angeles, na Califórnia, onde construiu uma igreja independente, o famoso, entre aspas, Angelus Temple, e elaborou um novo movimento religioso, a Igreja do Evangelho Quadrangular, para desenvolver suas ideias revolucionárias. Subtítulo: Doutrina e Ressurreição da Senhora Aimee. A Senhora Aimee, excelente atriz, conseguiu atrair multidões para seus cultos, que eram autênticos, entre aspas, shows de luz, cores, som e suntuosidade. Entre parênteses, tudo isso é verdade, pois o escritor deste curso assistiu a um dos seus cultos e viu o espetáculo em que ela descia uma rampa sob holofotes coloridos e ao soar de trombetas. Foi uma apresentação comovente e profissional. A senhora Aimee enfatizava línguas estranhas e curas milagrosas durante os cultos. Administrava
e organizava habitualmente centros de caridade, alimentando milhares de pobres, e fundou uma universidade cristã e vários institutos bíblicos nos Estados Unidos e em outros países, para onde a igreja enviava missionários. Os seus seguidores acreditavam nela como nas suas revelações, nas quais ela profetizava sua própria ressurreição. 3 dias depois de sua morte, um total de 25.000 seguidores da sua doutrina fez uma vigília no cemitério, à espera do cumprimento da sua revelação de ressuscitar da morte no terceiro dia, exatamente como Jesus. A ressurreição da senhora Aymen falhou e o movimento ficou meio paralisado por algum tempo. Entretanto, em décadas mais recentes, começou a recuperar-se. Outro subtítulo: A Cruzada no Brasil. O movimento da Cruzada Nacional de Evangelização teve seu início no Brasil no ano de 1951, em São João da Boa Vista, São Paulo, sob a direção do missionário norte-americano Harold E. Williams. Até 1953 ele trabalhou quase sozinho, mas, nesse mesmo ano, convidou seu velho amigo Raymond Bottiwright, dos Estados Unidos, para lançarem juntos uma série de, entre aspas, campanhas de cura divina. Dessas campanhas surgiu um enorme crescimento nacional da Igreja Quadrangular, chegando em 1980 a 320.000 membros. Isso aí está lá no Evangelho Quadrangular no Brasil, do Júlio O. Rosa. Aqui no Brasil, a Igreja do Evangelho Quadrangular está mostrando um crescimento espetacular, multiplicando assustadoramente seu número de congregações. Esta seita está tomando conta de muitos bairros, especialmente nas grandes cidades, com líderes locais, templos e capelas por todas as partes, principalmente entre as classes mais pobres. Atualmente, procura ampliar seu campo de ação, abre parênteses, com programas intermunicipais, conferências, programas radiofônicos e a abertura de muitas capelas em diversas cidades, fecha parênteses. Em que se baseia esta igreja, em termos de doutrina e prática, que atrai tantos seguidores? Vamos examinar os pontos principais dessa doutrina e prática. Subtítulo: Doutrinas Gerais. Com base na Declaração de Fé da Igreja do Evangelho Quadrangular, elaborada inicialmente pela senhora Aimee McPherson, é claro que a Igreja crê na inspiração divina das Escrituras. Crê também na divindade eterna, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Prega a queda do homem pelo pecado de desobediência, conforme Romanos 5, versículo 12, e a salvação pela graça, conforme Romanos 5, versículo 8 e 9, por exemplo. Estas e outras doutrinas da Igreja do Evangelho Quadrangular são autênticas e louváveis. Há, porém, outras que, à luz da Bíblia, são exageradas ou até mesmo errôneas ao extremo. São estas que nos preocupam neste curso. Então vamos começar a ver aqui o Ministério da Doutrina Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular afirma que, ponto 1, existe 4 aspectos da obra de Cristo baseada na visão dos 4 querubins, cujos rostos simbolizavam os 4 ângulos do ministério de Jesus, conforme eles vê lá em Ezequiel capítulo 1. A Igreja do Evangelho Quadrangular afirma também, ponto 2,
O ministério de Jesus tem, então, 4 ângulos básicos: o Salvador, o batismo com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar. A Igreja do Evangelho Quadrangular afirma também, ponto 3, esta doutrina quádrupla surgiu em 1922, quando a senhora Aimee McPherson recebeu a inspiração de chamar sua mensagem de, entre aspas, quadrangular. Está lá no O Evangelho Quadrangular no Brasil, de Júlio O. na página 281. Vamos ver o que a Bíblia fala? A Bíblia ensina que, 1. O ministério de Jesus tem muitos ângulos ou aspectos, e não apenas 4, conforme diz a doutrina quadrangular. Por exemplo, Jesus é mestre, servo, água da vida, pão eterno, pastor, senhor, luz, juiz, cordeiro de Deus, verbo, sumo sacerdote e etc. A principal parte do seu ministério foi a de dar sua vida como cordeiro pascal, e neste ato transformou-se para sempre em nosso grande sumo sacerdote. Sua mediação é de total importância, seu trabalho de mestre indispensável. Reduzir, então, seu ministério a 4 ângulos é uma forma simplista que ignora os outros aspectos essenciais do seu trabalho aqui na Terra. A Bíblia também ensina, ponto 2, há muitas descrições espirituais que caracterizam a vida de Jesus e seu ministério. Você pode dar uma pausa aí e ver todas essas passagens aqui que eu vou citar agora, que são muitas, tá? Mateus capítulo 16, versículo 16, Mateus 25, 31, Marcos 4, 38, Marcos 10, 45, João 1, 1 e o 29 também, João 6, 35, João 7, 37, João 8, 12, João 9, 38, João 10, 14, João 21, 24, 2 Coríntios 5, 10, 1 Timóteo 2, 5, Hebreus 4, 14, 1 João 2, 1 e Apocalipse 7, 10 e 19, 16. A Bíblia também ensina, ponto 3, a visão de Ezequiel, capítulo 1, em nada se relaciona a Cristo. Se pesquisarmos bem a visão, veremos que há 4 seres e que cada um deles tem 4 rostos. Então já não havia apenas 4, mas sim 16 rostos. É uma simples questão de matemática. A Bíblia também ensina, ponto 4, concluímos, portanto, que a doutrina, entre aspas, doutrina quadrangular, é o resultado de uma interpretação muito ingênua da visão complexa de Ezequiel. Não existe, na sua visão, qualquer referência a Cristo como Salvador, ministrante, médico e rei. Esta interpretação é uma mera suposição humana. O que os rostos de homens, leões, bois e águias têm a ver com o 4 ministérios específicos de Cristo? Nada. A principal dificuldade que vemos na doutrina é a afirmação de que a senhora Aimee recebeu uma visão diretamente de Deus, dando-lhe a, entre aspas, doutrina quadrangular, tendo somente a sua palavra sobre a visão, não existe qualquer outra testemunha para confirmá-la. Outro subtítulo, a conversão. A Igreja do Evangelho Quadrangular afirma que, 1. Pelo arrependimento sincero e pela aceitação plena de Cristo, somos justificados diante de Deus. A Igreja do Evangelho Quadrangular afirma também, ponto 2, não temos justiça própria e precisamos ir a Deus, suplicando-lhe a justiça de Cristo. E só assim alcançaremos a salvação, o que é efetuado pela fé e pela graça, sem as obras da lei. Está lá na declaração de fé deles. A Bíblia ensina que, 1. O arrependimento sincero é essencial à salvação, mas não somente o arrependimento.
são também essenciais a fé, a confissão e o batismo em água para a remissão dos pecados, conforme diversas passagens também que você pode dar uma pausa aí e ver uma a uma. João, capítulo 6, versículo 29, Mateus 10, 32 e 33, Lucas 13, 3, Marcos 16, 16, João 3, 5, Atos 2, 38, Romanos 6, de 3 a 8, Romanos 10, 10, Gálatas 3, 27 e Colossenses 2, 12. A Bíblia também ensina, ponto 2, é claro que não temos justiça própria, mas não podemos simplesmente suplicar a justiça de Cristo, sem fazer mais nada. É essencial procurarmos a misericórdia, a graça, o amor e a compaixão de Deus, através do sacrifício de Cristo, conforme essas passagens, João 3,15, Romanos 15, 9 e Efésios 2, 8. O outro subtítulo, o batismo. A Igreja do Evangelho Quadrangular afirma que, o batismo é por imersão em água, mas não para o perdão dos pecados. A Igreja do Evangelho Quadrangular afirma também, ponto 2, o propósito do batismo é servir como símbolo da conversão e não como ato essencial para a remissão dos pecados, conforme a referência 8, abre aspas. Nos primeiros 5 meses, entre parênteses, da existência da igreja sede em Los Angeles, fecha parênteses, cerca de 7.000 pessoas foram salvas e umas 1.200 foram batizados nas águas, fecha aspas. Está lá no Evangelho Quadrangular no Brasil, de Júlio O. Rosa, página 281. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o batismo. A Bíblia ensina que, o batismo por imersão em água é para a remissão dos pecados, tendo por base a fé, o arrependimento e a confissão. Tudo isso é igual à salvação. 2 pontos aqui. A, fé, abre aspas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado, fecha aspas. Isso aqui está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 16. B, arrependimento, está lá em Atos 2, 38, abre aspas. Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. Ponto C, confissão, está lá Romanos 10, 10, abre aspas. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, fecha aspas, Romanos 10, 10. D de dado, salvação, está lá em João 3, 5, abre aspas. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não podem entrar no reino de Deus, fecha aspas, né? Depois você vê lá João 3, 5. E a Bíblia também ensina, ponto 2, ninguém pode afirmar ter sido salvo dos pecados se ainda não foi batizado nas águas para a remissão dos pecados, né? E recebeu o dom do Espírito Santo, como a gente viu aí em Atos 2, 38. E também você pode ver aí Romanos 6, versículo de 3 a 8, Gálatas 3, 27, Colossenses 2, 12 e 1 Pedro 3, 21. O outro subtítulo, Batismo do Espírito Santo. A Igreja do Evangelho Quadrangular afirma que, o crente recebe um batismo posterior, o do Espírito Santo, que o reveste de poder. A Igreja do Evangelho Quadrangular afirma também, ponto 2, o recebimento deste batismo se dá da mesma maneira que nos dias apostólicos, né, lá no primeiro século, né, quando foi escrito o Novo Testamento. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito do batismo do Espírito Santo. A Bíblia ensina que, existe apenas um batismo, a imersão em água, para a remissão de pecados, conforme Atos 2, 38, né, que a gente já viu, e Efésios 4, 5. A Bíblia também ensina, ponto 2, a própria conversão
é em parte baseada na atuação do Espírito Santo, pois todos os salvos nasceram da água e do Espírito, conforme João capítulo 3, versículo 5. A Bíblia também ensina, ponto 3, o recebimento do Espírito Santo acontece simultaneamente. O Espírito Santo não vem através de um batismo posterior do Espírito Santo, mas sim no exato momento do novo nascimento, conforme está lá, né, Atos capítulo 2, 38, né? Que a gente já viu aqui, eu vou até ler de novo. Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para quê? Para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então é nesse momento do batismo que os pecados é perdoados e a pessoa, todo cristão, recebe o Espírito Santo. E também você pode ver lá em João capítulo 3, versículo 5, né? Que fala, né? Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Então, o batismo é muito importante. É essencial, né? A Bíblia também ensina, ponto 4. Não existe na Bíblia a ideia de um batismo do Espírito Santo em separado. Atos capítulo 1, versículo 8, diz que os apóstolos seriam batizados com ou em o Espírito Santo. E em Atos capítulo 11, versículo 16, Pedro relembra aquilo que havia acontecido em Atos 2, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo. Observação. Além desses dois versículos acima, não existe sequer uma passagem que trate do derramamento do Espírito diretamente, sem a intervenção de um dos apóstolos. Os dois casos em questão foram a da primeira pregação do Evangelho para os judeus, em Atos 2, no início da igreja, e a primeira para os gentios, em Atos 10, né? Então, até Atos capítulo 10, só havia judeu na igreja de Cristo, né? E isso se deu em Atos 2, né? Quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, né? E depois no capítulo 10, o Espírito Santo desceu também sobre o primeiro gentil, né? Que não era judeu, né? Cornélio, né? E os da sua família lá, os seus amigos, né? Que estavam na casa dele, né? Para que Pedro, né, que estava lá pregando o evangelho para eles, não negasse, né, o batismo em água para eles, né? Então, aí deu a entrada aí dos gentios na igreja no capítulo 10 de Atos. E aí, como fala aqui, né, em Atos 11, versículo 6, Pedro fala, né, nossa, aconteceu isso com Cornélio, como aconteceu com a gente, né, no princípio, né, lá em Atos 2, né? Então, só essas duas vezes teve esse batismo aí, né, com o Espírito Santo, tá bom? E a Bíblia também ensina, ponto 5, dons do Espírito Santo foram transmitidos através da imposição das mãos dos apóstolos. Em Atos 8, capítulo 14 a 24 e Atos 19, de 1 a 6, né? Então, teve esses dois episódios que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos no em Atos capítulo 2, e depois sobre Cornélio e os seus, em Atos 10, e só. E os apóstolos também colocavam as mãos, né, em posição das mãos dos apóstolos, apenas dos apóstolos, transmitia esse poder também para os discípulos, né, os cristãos que eles queriam, né? Depois que morreu o último apóstolo, não tinha mais apóstolo, né, para impor as mãos, né, para passar esse poder. E isso foi cessando, né, no primeiro século e depois já não tinha mais, tá? No Novo Testamento, não encontramos evidências da transmissão de dons espirituais da parte de quem quer que seja, senão dos apóstolos. Nem o evangelista Felipe tinha este poder, mesmo estando ele cheio do Espírito, né? Conforme Atos 6, versículo de 1 a 5 e Atos 8, 14 a 19.
Depois você lê essas passagens aqui, tá? Que fala que teve que vir, né, os apóstolos, né, de Jerusalém para impor as mãos sobre os que eles queriam passar os dons, né? Os que estavam pregando lá, o evangelista Filipe, não tinha esse poder. Esta capacidade não deve ser confundida com a habitação do Espírito Santo na vida do cristão, pois qualquer pessoa autenticamente convertido recebe no momento da sua conversão o Espírito Santo. Então esses poderes, né, que era a imposição de mão, não tinha nada a ver, né, com o Espírito Santo habitar na nossa vida hoje. Isso é para todos os cristãos, né? No momento do batismo, os nossos pecados são perdoados e a gente recebe o dom do Espírito Santo, que é o Espírito Santo habitando dentro da gente, tá bom? Isso não quer dizer que eu possa fazer milagres, tá bom? Isso também não quer dizer que Deus não faça milagres hoje, né? Ele faz, a gente ora e a gente tem visto, né, quantos milagres Deus tem feito. Mas não daquela forma, né, no primeiro século, que como eles não tinham, né, a Bíblia Sagrada, eles iam falando, né, de Jesus e curavam um coxo aqui, um cego ali, para provar que o que eles estavam falando era verdade. Mas hoje a gente já tem, né, nas nossas mãos, a Bíblia completa, né? E agora quem quiser acreditar na Bíblia, né, acredita. Quem não quiser, vai ter as consequências depois, tá bem? O outro subtítulo, cura divina. Observação: a cura divina é um dos 4 ângulos essenciais da fé quadrangular, sendo os outros a salvação, o batismo com o Espírito Santo e a volta de Cristo. Está lá no O Evangelho Quadrangular no Brasil, de Júlio O. Rosa, página 40. Veja a seção Cura Divina, também na Assembleia de Deus, na página 137, né, que a gente viu no vídeo anterior. Tá? Se você quiser ver também, lá também fala, né, da cura divina, que a Assembleia de Deus também usa essa prática, tá bom? O outro subtítulo, a segunda vinda de Cristo. A Igreja do Evangelho Quadrangular afirma que 1. A segunda vinda de Cristo é pré-milenar e iminente. A Igreja do Evangelho Quadrangular afirma também, ponto 2, Cristo voltará ao mundo para estabelecer seu reino sobre a terra e reinar por 1000 anos. A Igreja do Evangelho Quadrangular afirma também, ponto 3, depois do milênio, o mundo acabará na batalha de Armagedon e Cristo julgará os homens. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito da segunda vinda de Cristo e esses tópicos aqui que a Igreja do Evangelho Quadrangular fala. A Bíblia ensina que 1. A segunda vinda de Cristo acontecerá uma só vez, quando ele voltar para julgar os homens, conforme é dito lá em Mateus, depois você dá uma pausa aí, veja, Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, Romanos 14, de 10 a 12, 2 Coríntios 5, 10 e Apocalipse 1, 7. A Bíblia também ensina, ponto 2, ninguém, entre parênteses, nem mesmo Cristo, sabe quando ele voltará para pôr fim a este mundo, conforme ele fala, né? Lá em Mateus capítulo 24, versículo de 3 a 14, Mateus 24, 36, Mateus 25, 13 e Lucas 21, 7 e 8. A Bíblia também ensina, ponto 3, o reino de Deus foi iniciado nos dias dos apóstolos, conforme está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Jesus mesmo disse que alguns de seus ouvintes não morreria fisicamente até a chegada do reino. Pois você veja lá em Marcos capítulo 9, versículo 1, né? Ele fala, né, que algum deles lá não iria passar pela morte antes de ver o reino chegar, né? Então o reino chegou em Atos capítulo 2, né, no início da igreja, que é o reino de Deus. O reino já chegou naquela geração. Caso contrário, há ainda na terra homens de 2000 anos de idade, pois conforme essa doutrina pré-milenar, o reino ainda não foi estabelecido.
Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, o apóstolo Paulo usa o passado para descrever o reino, que já existia em sua época, né? Então aqui ele já fala, né, que o reino já estava estabelecido, né, quando Paulo escreveu Colossenses capítulo 1, versículo 13, tá? Que na realidade foi em Atos capítulo 2, o início do reino, né, de Cristo, né, que é o início da igreja, onde no dia de Pentecostes, né, desceu sobre os apóstolos, e tão somente sobre os apóstolos, o Espírito Santo, né, e eles começaram a falar em línguas, que também não é línguas estranhas, tá, era línguas para pregar para mais ou menos 14 nacionalidades, né, que estavam ouvindo, né, Pedro e os outros apóstolos aquele dia lá. Você pode ver isso lá lendo, né, Atos capítulo 2, onde ele fala, onde é narrado, né, que os povos falavam, nossa, como que a gente pode ouvir essas maravilhas em nossas próprias línguas? Né? Então ele não é língua estranha, né, é línguas de outros povos para pregar a palavra de Deus. Também o outro subtítulo, estrutura da igreja. A igreja do Evangelho Quadrangular afirma que, há um presidente sobre a denominação inteira. A senhora Macpherson foi presidente até sua morte. A presidência passou então para o seu filho, o reverendo Rolf Macpherson. Ponto 2. A Igreja do Evangelho Quadrangular afirma também, ponto 2, há uma Assembleia Geral convocada anualmente, na qual participam os delegados autorizados. A Igreja do Evangelho Quadrangular também ensina, ponto 3, a liderança é constituída de uma mesa diretora, ministros, entre parênteses, pastores, evangelista e representantes leigos. A Igreja do Evangelho Quadrangular também afirma, ponto 4, os diretores cuidam dos afazeres da Igreja e nomeiam supervisores sobre os distritos em que a Igreja é dividida. Eles também afirmam, ponto 5, cada congregação tem seu próprio pastor e é governada por um concílio eclesiástico. Eles também afirmam, ponto 6, todos os pastores, evangelistas, missionários e obreiros oficiais são licenciados pela diretoria. Eles também afirmam, ponto 7, os membros femininos da igreja têm todo o direito de pregar, evangelizar e pastorear igrejas. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito dessas coisas. A Bíblia ensina que, a Igreja do Novo Testamento não conhece esse tipo de estrutura, de presidente, diretores, supervisores, concílios ou pastor. A Bíblia também ensina, ponto 2, o Novo Testamento apresenta outro quarteto na igreja local, o de presbíteros, diáconos, evangelistas e mestres, conforme a Bíblia ensina lá em Atos, capítulo 14, versículo 23, depois você dá uma pausa aí e veja todas essas passagens que eu vou estar falando agora. Atos 14, 23, Atos 20, de 17 a 28, Efésios 4, 11 e 12, Filipenses 1, 1, 1 Timóteo 3, de 1 a 13, Tito 1, de 5 a 9, onde essas duas passagens têm as qualificações aí para os presbíteros, que é o mesmo que pastor, ancião, bispo, e para os diáconos, tá bem? E também em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 4. A Bíblia também ensina, ponto 3, os presbíteros são os pastores, entre parênteses, forma aplicada no plural, sobre o rebanho, a igreja local, conforme está lá em Atos capítulo 20, versículo 28. E não há um pastor único, na forma singular, liderando sobre ela. Cada igreja, né, na Bíblia, a igreja local, ela é independente das outras, né, são igrejas irmãs, mas independente. E cada igreja vai ter
presbíteros, né, que são os pastores, os que é o mesmo que bispo, e tem que ser sempre no plural, né, mais de um, né, para cuidar daquela igreja, né, daquele rebanho. E cada uma tem os seus pastores, né, os seus presbíteros. Então, a Bíblia também ensina, ponto 4, o Novo Testamento não deixa entrever qualquer pastor ou evangelista do sexo feminino na igreja. A Bíblia não autoriza as mulheres a ensinarem e evangelizarem publicamente. Conforme você pode dar uma pausa aí e ver essas duas passagens aqui que são muitíssimo importantes para esse entendimento, tá, pessoal? Veja lá, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34 a 37, e também 1 Timóteo capítulo 2, versículo de 8 a 15, tá? Que fala a respeito das mulheres aí, né? Paulo aqui, né, proibindo, né, as mulheres de pregar publicamente, né? Fala que se tiver dúvida, né, que é para perguntar para o seu marido em casa, inclusive, né? Entretanto, as mulheres devem educar as jovens e fazer os serviços que lhe cabe, conforme você pode ver em Tito, capítulo 2, versículo 4, qual a função aí das mulheres na igreja, tá bom? O outro subtítulo, louvor público. Veja a seção do mesmo título sobre a Assembleia de Deus na página 140. Depois você revê aí o vídeo anterior que está falando sobre a Assembleia de Deus, que fala lá sobre o louvor público também, tá bom? Observação, os cultos da Igreja do Evangelho Quadrangular enfatiza bastante a cura divina, com a participação de todos os membros, intitulada, entre aspas, corrente de 7 orações. Nestas sessões, a maioria paga para alcançar a graça divina sobre o seu pedido. Pratica-se também a pregação feminina e línguas estranhas. Tá bom? Se por acaso você for, né, da Igreja do Evangelho Quadrangular e está vendo que algumas coisas não batem, é porque esse livro aqui foi escrito em 1985, né? Então, pode ser que tenha mudado algumas coisas de lá para cá, tá bom? Conclusão. Apesar da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil ser atualmente uma das denominações mais crescentes e apesar de algumas das suas afirmações serem verdadeiras, ela prega várias doutrinas que não têm apelo na Bíblia. Sua doutrina básica, essencialmente quadrangular, limita-se estritamente a apenas 4 ângulos do ministério de Cristo, baseada na visão de Ezequiel, né, no capítulo 1, enfatizando exageradamente a cura física e nem sequer mencionando outros aspectos indispensáveis, tais como o sacerdócio de Cristo. Observamos também que um só líder comanda diversas capelas distritais, quando a Bíblia nos ensina que elas devem ser autônomas, igual eu estava dizendo, né? Faz-se também coletas quase que diariamente, e a Santa Ceia é praticada irregularmente. Na verdade, quase não se ouve falar dela. Quem nos dera ter o fervor dessa denominação, no sentido evangelístico, mas dentro das claras normas bíblicas, reconhecendo ser esta doutrina moderna, pentecostalista e não bíblica, será mais uma planta que Deus arrancará do seu reino, conforme Mateus capítulo 15, versículo 17. Pois sua pregação pois sua pregação e fundamento são o resultado de uma revelação feita por uma mulher, e não Deus. E sabemos que somente Cristo é a fonte da verdade, o cabeça e o único fundador da sua igreja.
Aqui um apelo: seja apenas cristão. Prezado amigo, que o Senhor lhe conceda motivação espiritual para abraçar e aceitar a sã doutrina de Jesus Cristo, através da sua entrega sincera, pela fé e obediência aos mandamentos de Deus, revelando em seu amado Filho, para a sua salvação eterna. Tome hoje mesmo posse da vida eterna, entregando-se totalmente à vontade dele. Seja apenas cristão, tornando-se membro do corpo de Cristo. Conforme Efésios 4, versículo 4 e 5, abre aspas. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. 3 pontinhos. Pois você vê lá na sua Bíblia, Efésios 4, versículo 4 e 5, tá bem? Bom, terminamos aqui. Depois a gente vai falar sobre o pré-milenialismo, tá? Se você ficou com alguma dúvida, tá bom? Você pode escrever aí no meu e-mail. E se você fala, pô, Ronaldo, mas tem tanta coisa errada, então, né? Como que eu faço para fazer parte da igreja verdadeira que vocês estão falando aí? Onde existe essa igreja, né? Você pode entrar em contato no meu e-mail aí também, né? Que está aí na descrição do vídeo. E eu também escrevi, né? Esse livrinho aqui, Como Iniciar uma Igreja Local, com ênfase nas igrejas nos lares, tá? De minha autoria. Você pode pedir aí que eu te mando, né, em PDF, por e-mail, esse meu livro. E você pode começar uma igreja aí na sua própria casa, tá bem? Chamando aí seus vizinhos, seus familiares e fazendo tudo conforme a Bíblia ensina pra gente, tá bom? Ou também tem várias igrejas de Cristo em prédios, né? Você pode me mandar um e-mail aí que eu vejo se existe na sua cidade, no seu bairro, e te mando também o endereço, tá bom? Se você está gostando da leitura do nosso estudo aqui, né? Análise de doutrina do Glovership, do Centro de Estudos Teológicos, deixa seu like, compartilha esse vídeo para que mais pessoas aprendam aí, né, sobre a igreja verdadeira e convida aí os seus familiares, os seus amigos aí para que se inscreva no canal aí, e acione o sininho aí para que você seja avisado aí quando eu enviar um outro vídeo ou fazer uma live, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo. Amém?